Fala pessoal, esse é o programa Caso Chocante e agora mais um caso que eu vou falar é um outro caso internacional, o caso de George Steiny Jr. Então, roda a vinheta. George Steiny Jr. nasceu no dia 21 de outubro de 1929 em Pinewood, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele é filho de George Steiny e também filho de George Steiny e também da sua mãe Almy Steiny. E ele tinha dois irmãos, que é o John, de 17 anos, Charles, de 12 anos, e a sua irmã Catherine, de 10 anos. O pai de George Steiny trabalhava numa serraria do seu patrão, fornecida na cidade de Atholon, onde vivia uma área residencial numa comunidade negra que vivia separada dos brancos e imperavam as leis de Jim Crow. Isso era normal naquela época, porque os brancos e negros não conviviam juntos, né? E George Steiny vivia junto com a sua família. E a força E a igreja, tudo era totalmente, naquela época era muito racista, nenhum branco e negro não poderiam se unir, na verdade. E no dia 23 de março de 1944, duas meninas, Beth Jones Brinnick e Maria Emma Turnes, que são duas meninas brancas, estavam andando de bicicleta para colher flores. E logo elas vão diretamente procurar flores e acabam se encontrando com George Steiny para pedir uma informação onde ficam as flores, na verdade. Quando duas meninas vão andar de bicicleta para procurar de flores, elas pedem informação pro George Steiny Jr. Aí o George Steiny Jr. falou que não, ele indica a informação das flores e as meninas então resolvem ir embora, então partir, indo ao local onde o George Steiny indicou o local das flores, na verdade. E aí, dias depois, as duas meninas, e logo essas meninas acabam desaparecendo misteriosamente, sumindo. E aí a equipe de busca resolve procurar essas duas meninas, a Amy e a Beth. E aí, logo na hora seguinte, a equipe de busca resolve procurar pela Beth e pela Maria, pelo sumiço dela. E logo o corpo delas são achados num lago, e com o corpo totalmente ensanguentado. E a polícia não sabe quem causou a morte dessas duas meninas. E logo uma testemunha falou que essas meninas estavam conversando com George Steiny, com um garoto chamado George Steiny. E aí logo a polícia então resolve ir diretamente na casa de George Steiny, fazendo ele se tornar o principal suspeito da morte das duas meninas. E aí a polícia resolve prender o George pelo crime de assassinato das duas meninas, e enquanto a sua família eram totalmente contra, porque não acharam nada certo como um menino pode matar as duas, como um menino negro pode matar as duas meninas brancas. E tanto que naquela época os Estados Unidos era muito racista, não convivia junto com os negros, os brancos. E George Steiny foi preso, acusado pelo assassinato de duas meninas. Logo a polícia resolve interrogar George Steiny,
falando que fazendo ele abriu, confessar totalmente se ele matou aquelas meninas. George Clooney falou que não e a polícia ameaçou o George, obrigando ele a confessar. E George foi obrigado a falar uma mentira, falou que matou essas meninas e que falou que ele tentou estuprar essas meninas. Só que tudo isso não era verdade, porque na verdade o George ele foi coagido pela polícia. Logo, o advogado do Stein, ele tenta defender o George Stein, tenta defender tudo em vão. Mas o advogado, ele não tinha como defender George Stein, porque não tinha nenhuma testemunha que poderia provar que o George Stein era mesmo inocente e que as duas meninas foram mortas por outras pessoas. De acordo com a polícia, os corpos das meninas foram totalmente... Teve duas cabeças esmagadas por um bastão de ferro de 90 quilos. E George Skinner, apesar de ter o seu menino de 14 anos, ele achava muito estranho como que um menino de 14 anos ele pode ser... Ele teria coragem, aliás, ele teria condições de levantar um bastão de ferro de 90 quilos e fosse capaz de matar duas meninas ao mesmo tempo, que aliás nenhum garoto de 14 anos teria condições de levantar um bastão de ferro que pesa 90 quilos. No dia 24 de abril, no dia 24 de abril desse mesmo ano, começou o julgamento contra George Stein Jr. e o juiz declarou George Stein Jr. culpado pelo assassinato dessas duas meninas e, acima de tudo, ele foi declarado a pena de morte como a primeira criança a ser condenada à cadeira elétrica. A maioria do júri resolveu declará-lo culpado e George, sem direito a nenhum advogado, sem direito à defesa, sem direito à presença da família, sem direito a defesa nenhum. Tanto que o júri resolveu declarar pena de morte ao George Stein, condenaram à cadeira elétrica. A sua família foi até ameaçada, a família de George foi até ameaçado de ser preso se eles, sem permissão de conversar com o menino, de chegar perto do menino. Ele e o advogado foram mandados embora da cidade e pelo governo, pela polícia, e logo aí começou a execução com George Stein. Condenou sem direito a... No dia 16 de junho de 1944, George Stein foi executado no Complexo Correcional de Colômbia, na Carolina do Sul, às 7h30 da tarde. Stein caminhou até a cadeira elétrica com a Bíblia debaixo do braço. O garoto ele era muito baixinho, muito magro, e era pequeno demais para a sua cadeira elétrica. Mas mesmo assim os equipamentos de execução foram colocados nele e ele foi executado a 24 volts de eletricidade. E na hora que colocaram a máscara de George Skinner, a sua máscara acabou caindo, mostrando o seu choro, é claro, ele acabou caindo. Não tinha. E depois a polícia então resolveu ligar a cadeira elétrica. Quando a polícia ligou a cadeira elétrica, o George Stein acabou sendo executado. 70 anos depois, a justiça americana resolveu reavaliar o caso a pedido dos irmãos de George Stein, e a justiça americana declarou George Stein inocente como um erro judiciário, porque como a lei foi totalmente severa, porque o George Stein foi declarado inocente, acusado pelo crime que não cometeu, pela morte de duas meninas. E apesar disso, a história de George Stein serviu de inspiração na obra de Stephen King, com o livro Corredor da Morte,
que acabou levando a inspiração ao filme A Espera de um Milagre, estrelado pelo Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. E esse foi o caso da morte de George Steele. Então, o que você achou desse caso? Comente aqui embaixo e vamos dar logo um joinha, que vamos subir logo o vídeo. Falou!